Olá pessoal, meu nome é Lucas Silva Vaz, sou aluno do curso de licenciatura em Química do Instituto Federal de São Paulo e hoje a aula ela vai ser um pouco diferente, vai ser uma aula mais descontraída, né? Uma aula que seria uma roda de conversa a respeito do cravo da Índia e da dengue. O que será que tem a ver, né? Cravo da Índia e dengue. A gente vai descobrir aqui agora. Então, o tema dessa aula seria Ciência, Tecnologia e Sociedade, com o tema disparador, que é importante, né, para despertar aí a curiosidade dos alunos. Como eu disse, seria uma aula diferente, não é uma aula muito teórica, mas uma aula de conscientização sobre a dengue, sobre a química no nosso dia a dia. O tema disparador, então, seria no Amazonas, o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, descobre que o cravo da Índia mata larvas da dengue. É bastante interessante. Essa seria então a abordagem de química orgânica para o terceiro ano do ensino médio, né, que é onde os alunos eles têm mais acesso a esses conteúdos de orgânica. E então esse seria um tema bastante interessante. Para preparar essa aula, eu pensei então em um livro, né, que a professora até nos sugeriu para que nós escolhêssemos um livro e preparasse uma aula. E então eu preparei essa aula, que é a partir do livro Ser Protagonista, um livro bastante utilizado aí, principalmente na rede pública de ensino médio. Esse é o volume 3 de Química, né? Química para o terceiro ano. Eu achei bastante interessante esse livro, né? Como a gente pode ver no sumário, a gente tem os capítulos do livro e todo final de capítulo a gente tem esse eixo temático de ciência, tecnologia e sociedade. É um eixo bastante interessante porque ele traz então as aplicações da química no dia a dia, coisas que os alunos viu durante todo o semestre, aquele conteúdo teórico, e esse conteúdo ele é aplicado então em alguma coisa do dia a dia, da sociedade, alguma coisa tecnológica. E isso então acaba despertando, né, o interesse dos alunos em aprender a química de fato e ver na onde a química se aplica. E aí, para preparar essa aula, então, em questão do cravo da Índia e da dengue, eu usei esse capítulo 2, que é o capítulo de isomeria, né? Compostos diferentes, mesma composição. E aí eu usei o eixo temático também, Ciência, Tecnologia e Sociedade, onde o livro ele destaca essa matéria. No Amazonas, o INPA descobre que o cravo da Índia mata larvas da dengue. E aí ele traz um texto informativo sobre como funciona, né, esse processo de combate através do cravo da Índia, adicionando esse cravo da Índia em locais onde tem larvas da dengue. E aí ele traz até para discutir algumas questões, que isso aqui seria então o que seria trabalhado no conteúdo da aula, a parte química mesmo de fato, que é o interessante, deixei em destaque aqui do lado. Então, o cravo da Índia. O cravo da Índia é algo muito conhecido no Brasil, eu acho que em todas as regiões do Brasil, independente de onde você esteja, né? Essa matéria é do Amazonas, mas eu sou aqui do Sudeste, eu sou de São Paulo, e aqui a gente usa muito o cravo da Índia, principalmente em tempero de comida, em doces, né? Você coloca o cravo da Índia aí no arroz doce, que é o mais comum, que a gente costuma ver o arroz doce da avó. E o cravo da Índia ele é bastante usado então nessa área de alimentos, mas porém o INPA ele descobriu alguma outra aplicação desse cravo da Índia que é no combate da dengue. O que que esse cravo da Índia ele tem, né, de diferente? Ele é um antisséptico, antibactericida e antiviral, ou seja, ele tem essas propriedades biológicas e ele pode também combater náuseas, indigestão e diarreia. Então ele é bastante utilizado para isso. Ele é como se fosse uma planta medicinal, né? Uma árvore medicinal que se chama. E ele é rico em eugenol. Eugenol é essa estrutura aqui que está representada aqui do lado, essa estrutura orgânica, né? Onde a gente tem duas funções orgânicas diferentes, compondo então uma cadeia mista. E é importante apresentar isso para os alunos, né? O que o cravo da Índia tem em especial para combater a dengue? É justamente o eugenol. E aí a gente tem a fórmula molecular dele, isso é 10H12O2, tá? E aí o INPA descobre que o cravo da Índia mata larvas da dengue. Como é que funciona isso? É simples, você vai precisar preparar então como se fosse uma solução, uma mistura, né, do cravo da Índia em água, onde a gente tem as proporções de como fazer isso. Então 60 botões de cravo com uma xícara de água, essa é a concentração ideal para manter o efeito do eugenol. Então, se você precisa de ter eugenol, que é o eugenol em si que combate a dengue, né, que tem esse poder antiviral. E aí você prepara então essa solução mais concentrada, uma xícara de água, 60 botões de cravo, e aí a aplicação ela é bastante simples. Em pratos pequenos de 15 centímetros serão aplicados 3 gotas dessa solução mais concentrada de cravo, né, que no caso é o eugenol.
Para pratos médios, o número de gotas a ser aplicado passa de 4. Então, se você tem, sei lá, locais maiores, né? Se tem um prato maior ali que está com larva da dengue, ou se você tem até uma caixa d'água, você pode aumentar essa proporção de gotas que é adicionada dessa solução mais concentrada, e aí você pode, de fato, combater aquelas larvas da dengue que está naquele local. E a mistura tem um efeito aí de 14 dias, então se você aplica isso em algum local ali que tem dengue, você pode deixar ali por até 14 dias que esse eugenol ele vai estar fazendo efeito na mistura. Aqui é uma representação, uma imagem então, né, de um frasco onde está cheio de larva da dengue lá. E, e aí você pode aplicar então algumas gotas de eugenol aqui que você vai ver que ele é bastante eficiente. O Aedes aegypti ele é o grande transmissor, ele é o principal transmissor da dengue, né? Eu acho que o único que transmite a dengue é esse mosquito aí. A doença da dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito, Aedes aegypti, que ocorre em áreas tropicais e subtropicais. Então, o Brasil ele é um país tropical e por isso sofre muito com a proliferação desses mosquitos. Aqui está a imagem do mosquitinho, esse mosquitinho todo pintado de branco. Então, é ele quem causa, né, a doença da dengue. Essa aqui foi uma manchete de um jornal, isso aqui é coisa bastante atualizada. O Brasil registra mais de 820 mil casos de dengue em 2020. Aqui a fonte é a Associação Paulista de Medicina, então são dados do estado de São Paulo, mas que envolvem o Brasil todo, né? O Brasil registra 820 mil casos, então assim, é muita coisa. E aí a dengue, ela precisa ser combatida, ela precisa ser trazida, esse tema, para dentro da sala de aula. E na aula de química, bastante interessante isso também, você trazer essa conscientização. E aí a química, né? A química ajuda no combate dessa doença, através do cravo da Índia, que é algo que a gente não vê muita relação no dia a dia. E aí o INPA ele mostra isso pra gente, que o cravo da Índia ele é eficaz nesse combate. Aqui são alguns números do Brasil também, incidência a cada 100 mil habitantes. Então você vê que nas regiões do Brasil, algumas regiões, você tem mais incidência de dengue. No norte e nordeste são regiões que tem pouca chuva, né? São climas mais secos, então é mais difícil do mosquito ele se proliferar ali naquela região. Porém, centro-oeste, sudeste são as regiões que mais tem casos, são regiões que chovem mais, né? Regiões mais úmidas do país. E aí, a cada 100 mil habitantes, 1.151 pessoas, por exemplo, ou 1.235 pessoas são infectadas por essa doença, por esse vírus. Então, é muito importante que se haja o combate dessa doença, né? A preocupação. Isso é uma doença que acaba gerando aí gastos para a saúde pública do país e que pode ser evitado, né? Se caso a gente tenha essa conscientização e tenha responsabilidade para combater essa doença. E aí, como combater a dengue? A dengue ela é bastante simples, né? De fato, como eu disse, ter responsabilidade. É interessante que nós que fiquemos atentos, né, a alguns sintomas. Então, se você sente febre alta, manchas vermelhas no seu corpo, mal-estar, cansaço extremo, dor abdominal em todo o corpo, dor de cabeça e no fundo dos olhos, é bom que você procure um médico porque são sintomas de dengue. Ou se você conhece alguém que tem esses sintomas, né, avise essa pessoa para que procure um médico. E como a gente pode prevenir a dengue, né? São algumas atitudes simples que pode ser virado aí, pode se tornar um hábito na nossa vida, como manter caixa d'água sempre fechada. Então é ideal que você, nas suas casas, né, você cuide da caixa d'água, não deixe ela aberta para que evite aí que o mosquito ele entre e deposite larvas ali dentro da caixa d'água. Encher areia, enche de areia até a borda dos pratinhos dos vasos de planta. Então os pratinhos de vaso de planta a mãe, a avó, né, que gosta de ter planta em casa, é bom que tenha um pouquinho de areia, ou que evite deixar acumular água nesses pratos. Garrafa PET, deixar sempre ela de ponta cabeça, jogar ela nos locais adequados, não jogar na natureza, evitar que aconteça isso, né, acúmulo de lixo. Não deixe acumular pneus e calha d'água, também deixar acumular água nesses lugares, porque vai proliferar esse vírus, essa doença. O mosquito ele vai chegar ali e vai ver que tem água limpa, tá? É importante salientar isso, que o vírus, a dengue, no caso, ela só se prolifera em água limpa, então ela gosta de água limpa, ela não vem em água suja. E aí ela vem justamente nesses locais, onde tem um pouco de lixo, algum local que armazena água ali, se tiver aberto, ela vai vir e vai se reproduzir. Então é ideal que a gente evite, né, isso. E aí a proposta de aula seria então uma aula bem tranquila, algo de 40 minutos. O público-alvo seria o terceiro ano do ensino médio. O conteúdo seria química orgânica, né, isomeria plana.
Eu vou mostrar aqui para frente aqui como a gente pode trabalhar a isomeria plana nesse caso do cravo da Índia e da dengue. A aula dispositiva dialogada, então seria ali uma roda de conversa, né, com os alunos, apresentar os slides, coisa rápida para eles e trazer esse tema do cravo da Índia, da dengue. Duração 40 minutos. O professor então ele vai precisar de um projetor de mídia, lousa e giz, né? Talvez a lousa e giz seja interessante também caso ele não tenha projetor para fazer as moléculas ali do eugenol e de algum isômero que pareça com eugenol. E a avaliação da aula, que é para ver, né, se de fato os alunos eles entenderam o que foi abordado ali. E aí a avaliação então seria discutir o que o livro propõe, que é essa parte aqui em destaque que está lá naquela primeira parte inicial lá da Ciência, Tecnologia e Sociedade, no eixo temático. E aí então tem algumas questões de acordo com o texto. O eugenol é uma substância responsável no combate do mosquito da dengue. Observe ao lado a estrutura desse composto. Então a gente tem o eugenol, que é essa estrutura aqui, né? Esse composto orgânico, e o isoeugenol, que é o da noz moscada, que também é um tempero muito usado aí na comida. Opa! Um tempero muito usado aí nos alimentos. E que ele existe um isômero. Aí a gente pode identificar qual tipo de isomeria que existe aqui com os alunos, né? Trazer essa abordagem. Logo que eles batem o olho, eles vão ver esse destaque aqui da sem saturação. Ela está em posição diferente, então qual tipo de isomeria existiria nesses dois compostos, né? A gente pode dizer então que a isomeria de posição, onde a insaturação ela está em local diferente, porém o composto ele apresenta a mesma fórmula molecular. E aí você pode até propor, né? Escreva a forma molecular do eugenol e faça a classificação da cadeia carbônica, ou seja, o aluno observar aqui poder classificar se é uma cadeia mista, se é uma cadeia saturada, insaturada, ramificada. Então é um tema bastante legal que você pode associar aí com os conteúdos de isomeria. Observe a estrutura do isoeugenol, que é uma substância encontrada no noz moscada. O que você pode notar de semelhante entre essa molécula e o eugenol? Aí no caso da isomeria, então, falando de novo da isomeria, né, o que tem em comum nisso? É que eles são isômeros de posição. Em 2015 houve um aumento nos casos de doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, além da receita mostrada na reportagem. Que outras medidas podem tomar para prevenir a proliferação desse mosquito? Então trazer essa reflexão para os alunos, né? De que forma eles podem agir ali em casa, na sociedade, para evitar essa doença. Além agora deles saberem que tenha, né, o cravo da Índia, eles podem evitar de algumas formas, trazendo aí medidas de prevenção dessa doença na comunidade escolar, na comunidade onde eles vivem. Então essa seria a aula, uma aula bem tranquila. Isso é um trabalho, né, de prática como componente curricular da disciplina de Química Orgânica 1 do meu curso de licenciatura em Química. E eu sou o aluno Lucas Silva Vaz e agradeço a todos pela atenção.